Por que os geólogos vivem alertando que a Terra não pode ficar completamente coberta por florestas? Por quê? Em uma das catástrofes mais inacreditáveis da história da Terra, os culpados foram justamente as plantas que cresciam por toda parte. Há centenas de milhões de anos, no período Devoniano, os continentes foram totalmente cobertos por vegetação pela primeira vez. Todo o continente ficou verde, exuberante e cheio de vida. Parecia um paraíso perfeito. Mas em apenas algumas dezenas de milhares de anos, o oceano inteiro virou um mar morto, sem oxigênio. Inúmeros peixes e animais pré-históricos foram extintos. Como florestas que pareciam beneficiar o planeta, desencadearam uma reação tão assustadora e destruíram todo o ecossistema da Terra. Para entender esse estranho assassinato, primeiro precisamos ver como era a Terra antes da tragédia. Há 380 milhões de anos, a Terra estava no famoso período Devoniano. Esse período ficou conhecido na evolução da vida como a Era dos Peixes. Naquela época, o oceano parecia uma arena insana, dominada por monstros marinhos gigantes. Imagine mergulhar naquele mar raso, quente e pré-histórico. Acima da sua cabeça, nadava um Dunkleosteus de 10 metros com uma mordida assustadora. Esse predador de elite, coberto por uma armadura pesada, poderia esmagar um carro com uma única mordida. No fundo do mar, incontáveis trilobitas, escorpiões marinhos e amonites de formas estranhas se reproduziam. Naquela época, o oceano era movimentado e cheio de vida. Os animais marinhos nem imaginavam que a morte já estava de olho neles. E ela não estava no oceano, mas em uma terra firme que eles nunca tinham levado a sério. A superfície terrestre era completamente diferente da atual. Não havia aves nem animais terrestres. Não havia insetos. E por muito tempo não existia nem sequer um fio de grama. Era uma terra deserta e silenciosa, formada por rochas expostas e areia. Mas as engrenagens da vida começaram a girar. Algumas algas verdes que viviam perto da água começaram a se aventurar em terra firme. No começo, eram apenas finas camadas verdes grudadas nas pedras. Para sobreviver sobre rochas inférteis, as plantas precisaram desenvolver uma arma extremamente poderosa: as raízes. Para retirar nutrientes presos nas rochas, suas raízes começaram a penetrar cada vez mais fundo. Elas tinham uma força física tão grande que conseguiam abrir rachaduras nas rochas mais duras. Mas o mais assustador foi o surgimento de uma arma química. As raízes começaram a liberar grandes quantidades de ácidos orgânicos. Como poderosos agentes corrosivos, essas substâncias dissolviam as rochas da superfície dia e noite. Com o crescimento desenfreado das plantas, a superfície da Terra sofreu um intemperismo de silicatos sem precedentes. Parece apenas um termo químico complicado, não é? Mas basta entender uma coisa. Essa reação assustadora transformava pedras em veneno. Conforme as rochas eram corroídas, grandes quantidades de fósforo, nitrogênio e outros nutrientes minerais eram liberadas. Logo depois veio uma tempestade. Esses nutrientes acumulados foram arrastados pela água, chegaram aos rios e acabaram despejados no oceano. Foi aí que começou o pesadelo dos animais marinhos. Talvez você pense, nutrientes chegando ao oceano não deveriam ser algo bom? Os peixes não teriam mais alimento? Claro que não! Na ecologia, existe uma catástrofe chamada excesso de nutrientes. Quando enormes quantidades de fósforo e nitrogênio chegaram ao mar, não foram os peixes que se multiplicaram, mas as algas. Com uma quantidade ilimitada de fertilizante, essas algas unicelulares começaram a se reproduzir em ritmo exponencial. Em poucas semanas, o oceano antes azul e cristalino virou uma sopa verde, espessa e mal cheirosa. Essa grossa camada de limo verde cobriu completamente a superfície do mar. A luz do sol não conseguia atravessá-la. Sem conseguir realizar a fotossíntese, os corais e as plantas do fundo do mar começaram a morrer em massa. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Depois veio uma reação em cadeia ainda mais assustadora. As algas têm uma vida muito curta. Quando morreram em massa, seus restos afundaram no mar